A palavra, sem mais demora, 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23, nós temos uma palavra para compartilhar com a igreja. Aleluia. Durante a semana nós procuramos inspiração na Bíblia e encontramos aqui algo tremendo para compartilhar com a igreja essa noite. Capítulo 23 de 1 Samuel. Nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso 29. Vamos tentar extrair o máximo de reflexão, inspiração, desafios, revelação de Deus para nós nesse texto da palavra. Capítulo 23 de 1 Samuel. Um momento difícil na vida de Davi. E eu queria então retirar desse momento, dessa experiência de Davi, algo tremendo para as nossas vidas. Vamos lá. Capítulo 23, do verso 24 até o verso 29. Eu creio que deu tempo para todo mundo encontrar. Quem já encontrou aí, diga amém. E eu também preciso me disciplinar para poder falar com as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Algo que a gente tem que se acostumar, e é uma disciplina que eu preciso me encaixar, de não só ministrar uma palavra para quem está aqui hoje presencialmente, mas para aquelas pessoas que estão nos assistindo através das câmeras da nossa igreja, do canal que a gente tem lá no YouTube, também tem acesso através das outras redes sociais, e a gente tem uma palavra também para essas pessoas. Vamos ler então capítulo 23, versículo 24, quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim: então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Jessimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha ou para aquela rocha. E ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir, ou desistiu de perseguir a Davi, e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Selá Ramalecote, em outra tradução, porque tem a palavra definida em português, tem outras traduções da Bíblia. Selá Ramalecote é uma palavra hebraica e significa pedra do livramento ou pedra do escape. E por isso, por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote, pedra do livramento, pedra do escape. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Eu encerro aqui a leitura e agora repito o que já falei, que Davi estava atravessando um momento difícil, mais um, porque teve vários. E esse momento ele está fugindo de Saul. Eu creio que muitos aqui, se não todos, conhecem a história da inveja, da perseguição, de tudo aquilo que Saul tentava fazer com Davi, movido por inveja, movido por um sentimento egoísta. Ele tinha a certeza de que o reino dele já estava terminado e que esse reino iria passar para Saul, ou melhor, para Davi.
Ele já sabia que Deus tinha escolhido Davi, e isso já estava definido. Mas Deus foi dando livramento a Davi em vários momentos, e até em algumas circunstâncias, Davi teve a oportunidade nas suas mãos de eliminar Saul. Uma certa feita, ele cortou um pedaço da orla dos vestidos de Saul, e demonstrou que ele podia ter matado a Saul, mas não fez. Ele disse: ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Jamais intentarei matar aquele que o Senhor ungiu. E com essa posição de Davi, ele não fez nem numa primeira vez e nem numa segunda vez, quando ele apenas tirou alguns objetos que estavam bem próximos de Saul, para mostrar que Saul estava em suas mãos. E ele também não o fez, não eliminou, não matou Saul. A perseguição vinha, de certa forma, por uma opressão maligna. Havia um espírito que tomava conta de Saul, e esse espírito é que incentivava a perseguição a Davi. E aí eu já começo a trazer uma reflexão para as nossas vidas, de que existe uma perseguição, existe uma intenção do inimigo em resistir aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ou aquele que tem a direção de Deus, ou aquele que tem o chamado de Deus. Por isso nós não devemos estranhar quando nós enfrentamos certas oposições, quando algumas coisas acontecem contra a nossa vida, quando algumas coisas se levantam contra a nossa vida. Davi não teve facilidade, Davi não teve uma vida fácil depois que ele foi ungido pelo Senhor, depois que o óleo, o azeite desceu sobre a sua cabeça. Tudo parecia que ia ficar maravilhoso, tudo ia ficar esplendoroso, tudo ia ficar suave, né? Como hoje a gíria do momento é suave. Tudo parecia que ia ficar tudo bem, mas não. Parece que a luta aumentou, parece que os problemas aumentaram, a perseguição aumentou. E isso me levou a refletir, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a unção do Senhor vem sobre a nossa vida, você pode se preparar que a oposição vai se levantar, que as lutas vão se levantar. E eu não quero aqui desestimular ninguém, eu não quero entristecer ninguém, eu não quero fazer você ficar desanimado de buscar Deus, mas eu tenho que te alertar, eu tenho que te preparar, porque é uma realidade. Ninguém que eu vi na Bíblia que se aproximou de Deus teve vida fácil. Ninguém que eu vi na palavra de Deus que se aproximou da unção, que recebeu a unção, teve um mar de rosas pela frente. Não, sempre as vidas que foram ungidas pelo Senhor, as vidas que se aproximaram de Deus, enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, enfrentaram provações e até a perseguição dos seus inimigos. E aí eu quero te dizer exatamente isso, que não pense que isso é para te parar, ou que é para te matar, ou que é para te destruir. Essas circunstâncias vão acontecer, mas o que isso tem como propósito sobre a nossa vida? Eu quero te dizer, é para você se aproximar mais ainda de Deus, é para você se agarrar mais ainda nas promessas que Deus tem para a tua vida, porque quando Deus te chama, Ele não promete vida fácil. Ele disse assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente querendo se aproximar de Deus sem a cruz, tem gente querendo se aproximar de Deus sem negar-se a si mesmo. Não é possível. Se você quer seguir a Jesus, se você quer se aproximar de Jesus, se prepare, porque tem cruz no caminho, tem que se negar no caminho. Você vai seguir esse caminho, mas não espere vida fácil. Vai ter dificuldade, mas não é para te desanimar, não é para te paralisar, é para você saber que mesmo com oposição, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com tribulação, o Senhor vai provar para você que vai valer a pena, vai valer a pena você buscar Deus. Deus vai provar para você que valeu. E Davi, ele está vivendo esse momento, porque até então, cadê a coroa
que Deus falou que ele seria rei? Cadê a coroação? Cadê o trono? Cadê o palácio? Quando ele tinha 16 anos, ele foi ungido por Samuel para ser rei. Mas cadê a coroa do reinado? Cadê o trono? Cadê o palácio? Cadê os serviçais? Porque não é fácil. Não seria fácil. E é para provar para mim, para provar para você que não é fácil. Não será fácil. O caminho é difícil, o caminho é espinhoso. Mas não desanime, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus prometeu, muitas são as aflições do justo. Está lá o salmista também reafirmando, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Davi está sendo perseguido de forma injusta por Saul. Saul está numa perseguição obsessiva. Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ninguém desvia Saul do propósito de eliminar Davi. E ele vai atrás de Davi. Ele vai receber a notícia de que Davi está no deserto de Zif. E os zifeus, os moradores daquele deserto, daquela área desértica, os zifeus é que entregam a Davi, e que falam, ele está circulando aqui na área, são os X9, os zifeus são os X9, Davi está circulando por aqui. Aí Saul falou com eles assim, eu quero que vocês me deem pontualmente aonde ele está. Eu não quero que vocês falem que ele está circulando, não. Eu quero que vocês me digam aonde que ele está exatamente. E esses homens, os zifeus, procuraram saber, investigaram, descobriram, olha, ele está lá no deserto de Maom, está junto à montanha de Maom. E aí deram um lugar específico. E quando eu fui pesquisar sobre o deserto de Zif, essa palavra Zif significa refinamento. Zif significa lugar de refinamento, lugar de aprimoramento. Então eu aprendi uma outra lição, irmãos. No meio da luta, no meio do deserto, Deus está refinando a nossa vida. Deus está refinando a sua vida. E Davi estava sendo refinado, porque tinha algo glorioso. Deus prometeu para ele, mas agora não, agora é hora de luta, agora é hora de enfrentar, agora é hora de batalha, agora é hora de guerra. Mas daqui a pouco vai chegar a bonança, daqui a pouco vai chegar o trono, daqui a pouco vai chegar a coroação. Então Davi tem que passar pelo deserto de Zif, deserto de refinamento, onde Deus está refinando, onde Deus está aprimorando, onde Deus está queimando as impurezas. Refinar é queimar impurezas. O ouro é refinado pelo fogo, e o fogo vai tirar as impurezas. Então Davi está sendo refinado como ouro, no deserto de Zif, sendo perseguido por Saul. Ele está sendo preparado para algo maior que está vindo aí. E eu quero dizer isso para você, até reforçando o que falei semana passada, que a tempestade é prenúncio de uma grande vitória, é prenúncio de uma grande bênção. Eu repito isso aqui porque isso é uma verdade, isso aí é um princípio, isso aí é uma estrutura espiritual de ensinamento, que a gente tem que aprender, que sempre depois de uma grande luta, tem uma grande vitória te esperando lá na frente. E que o segredo é perseverar. Não é para você desistir, vou repetir, não é para você desistir, não é para você parar, não é para você jogar a toalha, mas é para você entender que essa luta que você está passando é porque tem algo grande vindo para a tua vida, tem uma bênção chegando para a tua vida. E eu venho aqui para reforçar isso, para te dizer isso. Aguenta firme, permaneça firme, não esmoreça, não desanime, não desfaleça, mas continue adorando, continue louvando, continue bendizendo, continue glorificando, porque certamente o Senhor já preparou algo grande que está vindo para a sua vida. Já está caminhando, já está caminhando. E eu olho para Davi, nessa situação eu vejo como que ele vai conseguir chegar até o trono. Como que ele vai conseguir, Saul querendo acabar com a vida dele, acabar com a raça dele. E ele está com o exército preparado. Eu fui ver nos capítulos anteriores que Saul separou 3.000 homens e Davi só tinha 600, 5 vezes mais.
5 vezes mais, uma desvantagem terrível. Mesmo assim, em todo esse processo de perseguição, quem que ficou na mão de quem? Saul ficou na mão de Davi 2 vezes, mesmo em desvantagem. E Davi não quis tocar no ungido do Senhor. Mas eu quero destacar que mesmo em desvantagem, Saul que ficou na mão de Davi. E por que isso? Vamos ler aqui no texto, no capítulo 23 mesmo, versículo 14, nós vamos ver por que acabou em desvantagem, mesmo Davi em desvantagem, Saul que acabou na mão de Davi, mesmo com um exército de 3.000 homens. O contrário aconteceu, que Saul é que se tornou uma presa, uma vítima fácil para Davi. Só que Davi preferiu, não vou tocar no ungido do Senhor, não vou fazer nada com ele, foi o Senhor que o ungiu. Mas por que o contrário não aconteceu? Por que Saul, com 3.000 homens, não conseguiu alcançar, não conseguiu colocar a mão em Davi? Olha aqui no versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Eita glória! Deus não o entregou na mão de Saul. Pelo contrário, por 2 vezes Deus entregou Saul na mão de Davi. Por 2 vezes, até os seus companheiros, Davi, com os seus líderes do exército, um deles chegou a falar com Davi, falou: Davi, aproveita a oportunidade, pois o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, acaba com a raça dele agora, porque ele está te perseguindo, ele quer te matar, acaba com ele. Foi da onde surgiu essa frase: ai de mim se tocar no ungido do Senhor, não farei isso. Que ele morra pelas mãos dos inimigos, que ele morra pela mão dos filisteus, que ele morra em combate, que ele morra pela espada, mas por mim não. Eu não vou fazer isso, não vou tocar. Então eu olho que aqui nesse texto e vejo que Deus não entregou Davi na mão de Saul. E aí eu trago essa realidade para nós, irmãos. O inimigo pode tentar nos atingir, pode tentar te alcançar, mas aqui está dizendo, e Saul o buscava todos os dias. Lá na palavra diz que o vosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todos os dias Saul buscava alcançar Davi, mas não o alcançava, não colocava as mãos em Davi, porque Deus não o entregou em sua mão. E aí eu trago essa palavra para você nesta noite: o maligno não lhe toca, porque Deus não me entregou na mão do maligno, não te entregou na mão do maligno. O maligno vai procurar, vai bramar, vai rodar, mas não vai conseguir nos atingir, porque maior é Deus, que não nos entregou na mão do nosso inimigo, na mão do nosso adversário. Então nessa noite saiba disso: aquele que é maior te diz: o maligno não lhe toca. Aleluia! O maligno não lhe toca. Saul tentou, mas não conseguiu. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Caiu por terra. Isso me lembra a campanha que começa quarta-feira agora. Todo impedimento vai cair por terra. Quarta-feira começa essa campanha. Eu quero dizer para você que chegou um determinado momento aí, eu vejo que a Bíblia começa a dar mais detalhes. Aqui parece que Deus deu um resumo. Todo o tempo que Saul buscou, não conseguiu, porque Deus não o entregou em suas mãos. Parece que foi um resumo, mas agora vem o detalhe. Em que Davi, ele é
entregue pelos ifeus, e ele então vai se abrigar junto ao deserto de Maom, vai se esconder, e me parece que eles estão numa certa cordilheira, dividido por uma montanha, e um está de um lado, o outro está do outro. E me parece que, pelo relato aqui bíblico, parece que eles conseguiam se ver. E parecia que nessa caminhada ia um de um lado, está aqui no deserto de Maom, ouvindo Saul, seguiu a Davi, e Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte, para escapar. E estavam caminhando e chegando talvez num lugar em que eles ficariam encurralados. Um caminhando do lado, outro caminhando do outro, e lá na frente era o fim. Não tinha para onde ir. E você sabe a posição de Davi. Davi não ia fazer nada contra Saul. E se Davi não ia fazer nada contra Saul, o que ia acontecer? Saul ia arrebentar com Davi. Eles estavam andando e indo para uma direção aonde ia ter um desfecho de morte para Davi, eliminação dos soldados de Davi, 3.000 homens contra 600 de Davi. E era a morte certa. Aí, olha só como é que Deus faz. Quando eles chegaram nesse momento que seria o momento final, onde eles ficariam encurralados, sem saída, o texto vai dizer que de repente apareceu um mensageiro, versículo 27. Versículo 27, um mensageiro aparece do nada. Aleluia. Eles estão andando de um lado, Saul está andando com seu exército de 3.000 homens de um lado, e Davi está andando do outro lado com um exército de 600 homens, indo para um lugar onde eles ficariam encurralados, onde não haveria saída. Eu creio que Davi está olhando para frente, está vendo assim, e ali que se eu chegar lá já era, eu não vou poder fazer nada contra o ungido do Senhor, não vou me levantar contra ele, então eu vou ter que aceitar a morte, vou ter que jogar a toalha e ver que acabou para mim, terminou. Eles estão andando junto, emparelhados, e estão ali em lugares paralelos, estão caminhando para o fim, mas o texto vai dizer, de repente veio um mensageiro a Saul. Versículo 27. O mensageiro disse assim: Saul, corre, apressa-te, vem correndo, porque os filisteus invadiram a terra. Os filisteus entraram na terra e eles estão já arrebentando com tudo, destruindo tudo. Saul, vem agora. O mensageiro trouxe a notícia na hora. E Saul teve que mudar a sua rota. Teve que largar a ideia de eliminar Davi e ir correndo para resolver o problema que apareceu. Do nada aparece um problema que gerou o escape. Por isso o nome daquela rocha, daquela montanha, daquela pedra foi chamado Selah Malecote, que significa a pedra do livramento. Porque não tinha escapatória. E aí, onde nós queremos chegar nesse momento? Aonde que o Espírito Santo quer nos conduzir agora? O Espírito Santo quer te conduzir agora a um momento que você pode sentir que não tem saída. Você pode sentir que não há um escape. O que você está passando pode ser para você o fim. Você pode pensar que é o fim, mas hoje Deus está te falando Selah Malecote, que significa hoje tem pedra do livramento para a sua vida. A pedra do livramento está aqui. A rocha do livramento está aqui. Ele é a rocha dos séculos. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitado pelos construtores, mas foi aprovada por Deus. Ele é a rocha que está sustentando a igreja, em que Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a pedra, sabe aquela pedra que colocaram para Moisés sentar quando estavam pelejando contra Amaleque, e aí a pedra ficou ali como uma
apoio para Moisés se assentar sobre aquela pedra, mas continuar orando, continuar intercedendo. Enquanto Moisés mantinha a mão erguida, Israel prevalecia. Quando a mão dele baixava, Israel perdia a batalha. Mas nesta noite eu quero que você saiba disso. Aquela rocha serviu para apoiar, aquela rocha serviu para amparar, aquela rocha serviu para dar suporte para Moisés continuar intercedendo, continuar orando, porque era uma questão de tempo e Amaleque seria exterminado, Amaleque seria destruído, os inimigos seriam eliminados. E eu quero dizer para você que esta mesma pedra se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está aqui. Jesus é a pedra que te dá suporte, que te dá sustento, que te dá descanso, que te dá amparo. Jesus é esse que está agora falando contigo. Descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim, porque o Senhor é que vai te dar vitória nessa peleja, é o Senhor que vai te dar vitória nessa guerra, é o Senhor que vai destruir os inimigos que se levantam contra a tua vida. Nesta noite eu estou aqui para te dizer que Deus é a tua rocha, a rocha de salvação, a rocha de livramento, a rocha do escape. Ele é a nossa rocha nesta noite. Jesus é a rocha, Ele é a nossa rocha. Então naquele momento Davi recebeu um grande livramento, porque Saul teve que sair correndo. Um mensageiro apareceu, e não foi coincidência, porque a nossa vida não está aí largada. A vida de Davi não estava ali largada, desamparada, abandonada, não. O mensageiro que apareceu ali do nada para falar para Saul: Saul, larga esse Davi aí, porque tem um problema mais sério para resolver. Vamos lá resolver o problema sério, que os filisteus invadiram a terra. Vamos lutar contra os filisteus e deixa esse Davi para lá. E aí, irmãos, aquele momento ali não foi coincidência, mas foi Jesuscidência, foi Cristocidência. É Deus entrando na nossa história, é Deus intervindo numa situação que não tinha escape, não tinha para onde correr, não tinha saída. E eu te digo nessa noite, é assim que muita gente está se sentindo. Tem muita gente aqui sentindo que não tem saída, não tem escape, mas é nessa hora que o mensageiro chega. E o mensageiro chegou aqui para te dizer que agora tem escape para a tua vida, tem saída para a tua vida, tem solução para a tua vida. Aquele mensageiro foi crucial, foi fundamental para que houvesse aquele livramento. Eu não sei o nome desse mensageiro, eu não sei de onde que ele veio, eu não sei por que ele apareceu ali, eu só sei que Deus está no negócio. Oh, aleluia! Eu não sei porque você veio aqui hoje, eu não sei, e talvez você também não saiba porque parou aqui hoje, mas eu quero te dizer que tudo tem um propósito. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui à toa. Tem um mensageiro aqui para te dizer: hoje a pedra do livramento está aqui, e ele se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele é a pedra que vai te dar sustento, Ele é a pedra que vai te levantar, que vai te erguer. E Davi segurou aquele livramento, se apegou àquele livramento e colocou o nome naquela pedra: Selah Malecote. Isso aqui vai ficar gravado na minha memória. Essa pedra aqui vai se chamar Selah Malecote. Mas o que significa? Pedra do escape, pedra do livramento. E aí eu fecho essa palavra hoje dizendo para você: esse dia vai ficar marcado na sua vida. Hoje é o dia que vai marcar a tua história, como essa pedra marcou a história de Davi. Que todas as vezes que ele passou por aquela região, pelo deserto de Zif, deserto de Maom, ele sabia: olha, sabe aquela rocha lá? Tô vendo, é aquela rocha ali mesmo. Sabe qual é o nome dela? Selah Malecote, que significa pedra do escape. E ele podia contar o testemunho.
Você vai contar o testemunho de hoje. Aquela marca daquela pedra era o começo, era a introdução para contar o testemunho. Em seguida alguém ia perguntar: mas por que você colocou o nome dessa pedra de Selah Hamalecote? Pedra do escape. Aí ele contava a história, contava o testemunho. Deus vai te dar o testemunho de hoje, porque esse domingo vai ficar marcado na tua história. Eu vou te convidar para ficar de pé. Oh, de canassuriande que la mandara cheia na lama. Alamanto que la mandara cheia na mandara sila na mandara. Espírito Santo,